E aí galera, eu sou o Vini e eu ajudo você a ganhar dinheiro com inteligência artificial. E nesse vídeo eu vou mostrar para você como que a gente faz para criar uma automação simples do zero, como se fosse a aula 1 mesmo aqui do N8N, certo? Então fica comigo aí que você vai aprender umas coisas bem bacanas. Para você que não sabe nada de N8N, talvez você já saia fazendo a sua primeira automação. Beleza? Então vamos lá. Vamos abrir o N8N aqui para a gente começar. Então eu já estou aqui na página do N8N. Para chegar aqui é muito simples, tá? Vocês só precisam entrar no site do N8N, fazer o cadastro de vocês, né? Criar a conta de vocês. Aí vocês vão ter 14 dias grátis no N8N para vocês utilizarem a ferramenta, a plataforma, para vocês verem como que é e tal, e testar esses 14 dias. No caso aqui, depois de criar a conta e etc, vocês vão cair nessa tela. Mentira, vocês vão cair na tela inicial e para chegar nessa tela aqui, vocês vão ter que clicar nesse botão mais aqui e Workflow. Então vocês vão criar um workflow do zero e aí sim vocês vão cair nessa tela em que estamos. A única coisa que eu fiz aqui foi ter trocado o nome do workflow para aula 1 aqui do YouTube. Então foi a única coisa que eu fiz e vocês vão ver exatamente essa tela que vocês estão vendo aqui comigo. Para começar, né, vou evitar de falar termos muito técnicos, explicar todas as ferramentas aqui do N8N, porque não é o caso do vídeo. A gente está falando então com pessoas que estão começando no N8N. Então você que está começando e abriu o N8N pela primeira vez, esse vídeo é para você. Quando a gente inicia uma automação, quando a gente está fazendo uma automação do zero, a gente precisa, para começar ela, um gatilho. A gente chama isso de trigger em inglês, que é a tradução, né, de gatilho, justamente que é aquilo que starta a automação, é aquele negócio que faz a automação ligar. Né? Então a gente precisa adicionar esse primeiro trigger aqui. Então eu clico no mais, vocês vão ver aqui, ó, what triggers this workflow. Então qual é o gatilho desse fluxo aqui que a gente quer? Né? Poderia ser uma chegada de e-mail, poderia ser uma mensagem recebida no WhatsApp, poderia ser um formulário preenchido, poderia ser um novo dado em uma planilha, poderia ser um monte de gatilhos diferentes. Nesse caso aqui, que a gente está fazendo uma automação simples, a gente quer apenas um on-chat message, que é um chat dentro aqui do N8N que facilita a nossa vida aqui para começar. Vou clicar aqui e venho para essa tela. Antes de mexer aqui, eu vou clicar fora aqui, ó, para vocês verem como que ficou. Então a gente tem agora o primeiro nó, a gente chama isso de nó, né? Seria um node em inglês. Então esse nó é o trigger, é onde starta a automação, e no nosso caso é um chat message. Vocês vão ver como é que funciona, tá? Então quando eu clico aqui, ó, do lado Open Chat em vermelhinho, vocês vão ver que vai abrir essa tela aqui embaixo, onde aqui do lado tem um balãozinho onde eu posso escrever mensagens. Então eu vou dizer o lá aqui e enviar. Vejam bem, né, o nó foi executado com sucesso, né, e a gente vê agora que ele está verdinho, quer dizer que ele está funcionando. Clicando 2 vezes, eu consigo abrir aqui o que foi feito. Então a gente tem lá 3 informações que estão sendo levadas para frente aqui. O chat input, que é o olá, a action, que é a send message, e o session ID, que seria esse número aqui, que é importante para a gente também. Feito isso, então, o que eu quero dessa automação? Eu quero que tenha um chat em que ele me responda. Eu quero treinar essa IA para me responder mais formal ou mais informal, a gente vai decidir lá na frente. Então, eu preciso agora encaminhar essa mensagem para uma IA, para ela entender o que foi dito e me responder depois, certo? Então é isso que a gente vai fazer. Criar aqui um novo nó, né? Antes eu vou abaixar essa telinha aqui, vou criar um novo nó e agora eu vou criar um nó de AI, né? Eu quero uma IA agora para conversar comigo. Então eu vou clicar em AI e vou aqui em AI Agent, certo? Então eu vou criar aqui o AI Agent, só para vocês entenderem, né? O agente de IA, ele entenda como se fosse um funcionário dessa automação. Ele vai ter papel, ele vai ter uma linguagem, ele vai ter treinamento, ele vai ter tudo que um funcionário teria dentro de uma empresa. Né? Então, a gente vai realmente
dar as ferramentas para esse agente, a gente vai dar um modelo de linguagem, a gente vai treinar esse agente para ele pensar e responder como a gente quer. Beleza? Então, aqui dentro desse AI Agent, quando a gente abre, a gente já está vendo duas telas agora. Uma tela de input da esquerda e uma tela de output na direita. O que isso quer dizer, tá? Quer dizer que a informação, ela vem do input, né? Então, não sei de que lado que eu estou aqui, mas ela vem do input e vai para o output, certo? Como que funciona isso? Quando a gente recebe a informação do input, o AI Agent vai transformar essa informação e passar para frente, certo? Então ele vai ler aquelas informações, entender aquelas informações e passar para frente no output. Então, toda vez que vocês tiverem um input e um output na sequência, com uma ferramenta no meio, um AI Agent, sei lá, uma tool do Google, ou qualquer coisa nesse sentido, qualquer nó, esse nó está transformando aquelas informações, ou utilizando algumas e deixando outras, ou filtrando o que é importante e assim por diante. Então, cada nó vai ter um input e vai ter um output. O único que tem só output é o nó anterior ali, que é o gatilho. Então, não existe uma informação antes do gatilho, né? O gatilho é onde começa. Então, é a partir dele que a gente começa a ter outputs e inputs na sequência. Então, esse nó aqui do agente de IA já tem o input que vem do webhook ali, que seria o gatilho, o trigger, e já tem o output. A única diferença é que não tem dados ainda no output, porque a gente não usou ele, a gente não deu play nele, vamos pensar desse jeito, beleza? Então eu vou clicar fora aqui e vocês vão ver que ele já está vermelho, né? Por que ele está vermelho assim? Não se assustem, né? Ele precisa de... tem um asterisco vermelho aqui que vocês estão vendo, ó, bem aqui no Chat Model, que é obrigatório ter. Então, para esse agente de IA funcionar, ele precisa ter um Chat Model. Mas o que é isso, Vini? Me explica, cara, o que é Chat Model, né? O Chat Model é o modelo de linguagem que a gente vai usar dentro desse agente. Ah, mas o que é modelo de linguagem? Pensa o seguinte, inteligência artificial é muita coisa, faz muita coisa, né? Então, ela está dentro de robô, ela está dentro da internet, ela está lendo imagens, a inteligência artificial está fazendo um monte de coisa. Mais recentemente, a gente teve o boom dos grandes modelos de linguagem, os LLMs, que são ChatGPT, Gemini, DeepSeek. E aí vocês viram a briga, né, para ver quem fazia o melhor, para ver quem fazia o mais útil, o mais barato e assim por diante. Esses modelos de linguagem, eles condensam informações, né? Eles têm uma base de dados muito potente. Então ele conversa como se fosse um humano, ele tem uma base de dados cheia, forrada da internet, então ele consegue te responder basicamente sobre qualquer coisa. E a gente tem a opção aqui nesse agente de IA, dentro do N8N, de escolher qual LLM, ou seja, qual chat model a gente quer utilizar, certo? Então, quando eu clico aqui nesse maisinho, eu tenho aqui uma lista, ó, de diferentes LLMs. Eu tenho aqui os mais conhecidos, né? Google, né? Então o Google Gemini está aqui, DeepSeek está aqui, AWS está aqui, né? E o OpenAI, que é o do ChatGPT, também está aqui, que é inclusive o que eu vou usar, né? Quando eu clico aqui, então, eu venho para essa tela e eu posso escolher qual vai ser a versão do ChatGPT que eu quero usar. Eu vou colocar o GPT-4 ou Mini, né? Seria esse 4 Mini aqui. E, gente, vocês vão precisar fazer a credencial de vocês aqui, tá? Eu não vou entrar em detalhes em credencial nesse vídeo, mas vou fazer um outro vídeo depois explicando como que faz a credencial. Mas, basicamente, o que vocês vão fazer? Clicar aqui nesse botão de Edit ou Update Credential aqui, ou mesmo aqui, ó, Create New Credential. Vocês vão estar nessa aba aqui. E aí, o que vocês vão precisar fazer? Criar uma conta na GPT API Platform, certo? Que é a parte da API do ChatGPT. Vocês podem até procurar vídeo a respeito disso. Eu não tenho um vídeo desse ainda para explicar. Mas lá dentro vocês vão fazer uma conta, como se fosse o ChatGPT, mas é a parte da API
que é utilizado em automações, né? Então é a mesma coisa que o ChatGPT, é o mesmo site assim, só que é para desenvolvedores. Então é essa parte da API, que também fica para um outro vídeo. Mas daí vocês vão criar essa conta lá na API, vocês vão criar uma chave, né, de API, é uma API Key que a gente chama, e colar aqui dentro, né, dessa credencial. A partir do momento que você fizer isso, já está conectado. E eu não me lembro agora se a OpenAI oferece um crédito de API para vocês utilizarem, porque cada API ela cobra por requisição. É um custo bem baixinho, mas ela cobra por requisição. Cada vez que a gente utiliza essa API dentro da nossa automação, é nos cobrado um valor dessa requisição, certo? E essa requisição é bem barata e muitas plataformas dão isso de graça, né? Dão essa um crédito gratuito para começar. Aí depois você tem que pagar para usar. No caso da OpenAI, eu não me lembro se tem gratuito ou não, mas eu sei que é bem baratinho para começar. Eu acho que $5 é o mínimo que você pode colocar de crédito para usar a API. Isso dá menos que R$30 e assim, garanto para vocês que vocês vão conseguir usar milhares de vezes essa API com apenas $5, tá? Então é bem barato mesmo. Então depois de fazer essa credencial aqui e vocês criarem a conta na OpenAI API Platform, vocês vão escolher o modelo de linguagem. A gente vai usar aqui o For All Mini, certo? E depois de escolhido aqui, a gente vai clicar aqui fora e vocês vão ver que já está conectado aqui então com o nosso agente de IA. Posso até trocar o nome do agente de IA aqui, ó, para agente de IA, colocar em português aqui, ó, facilitar a nossa vida. E aqui eu vou colocar explicando aqui que é o GPT For All Mini, só para a gente deixar organizado. Beleza? Então agora que a gente tem já o chat model, que era obrigatório, né? A gente pode então novamente abrir o chat e mandar um novo olá. Quando eu mando um novo olá, você viu lá que agora, olha só que bacana, né? O agente de IA já entendeu a minha mensagem, já buscou no modelo de linguagem ali uma resposta e me respondeu segundos depois aqui, ó, olá, como eu posso ajudar você hoje? Então, já é uma automação que está funcionando, já é uma automação funcional. Feito isso, vamos brincar agora um pouco aqui com esse agente de IA. Quando a gente clica aqui, a gente vai mexer agora nesse meio aqui, certo? Nessa parte aqui. O que a gente tem aqui? Os parâmetros, settings, e tem aqui também os docs, né? A gente vai mexer só nos parâmetros aqui para a gente dar uma brincada. Esse prompt aqui, esse user message, ele está buscando justamente o chat input, que é essa linha aqui do esquema, né? Vocês estão vendo que tem 3 formas de visualização do input, né? E eles são 3 linguagens diferentes. Tem o schema, o table e o JSON. O JSON é uma linguagem de programação, meio complicada, vou ser sincero. O table é tipo uma tabela com colunas, simples de entender. E o schema é o que vocês mais vão usar, que é esse método mais visual, assim, né? Um método bem intuitivo mesmo de usar, já que a gente está falando de uma plataforma, o N8N é uma plataforma no-code ou low-code, né? Então é para ter pouco código mesmo, né? Então beleza, a gente tem aqui esse chat input, ele está vindo aqui para o prompt, esse user message. O que é esse prompt, né? É justamente o que o agente de IA vai usar como informação para responder. Então é o que ele precisa ali para saber o que ele vai pensar sobre o assunto, que ele vai responder sobre aquilo que foi dito, beleza? Aqui embaixo a gente tem um Add Option. A gente vai clicar aqui, ó, e vai escolher um System Message. Aí aqui, quando eu clico em System Message, já aparece aqui, You are a helpful assistant. Tá em inglês. A gente vai apagar isso daqui para a gente brincar um pouco. Então, eu vou dizer aqui, você é um agente especializado
em falar sobre automações com inteligência artificial. Você é cordial, posso dizer aqui, usa emojis quando for coerente, para deixar a linguagem mais leve, né? E também fornece novas ideias de negócios sobre inteligência artificial. Então, quando eu crio esse System Message, eu estou dando um papel como se fosse um funcionário, tá? Esse agente de IA é como se fosse um funcionário. A gente pode treinar ele, a gente pode dar uma linguagem para ele, que a gente escolheu ali, que foi o GPT-4o Mini. A gente pode ensinar ele, treinar ele a usar uma maneira mais cordial, mais formal, mais informal de falar, que ele fale apenas sobre um assunto específico, sobre inteligência artificial, ou se ele fala só sobre futebol, se ele fala só sobre música e assim por diante. Então a gente consegue treinar esse agente para ele pensar do jeito que a gente precisa que ele pense. Então, quando a gente fala de uma automação grande, a gente acaba tendo vários agentes de IA, cada um com um setor, né? O cara do financeiro, né? Seria um funcionário, um agente do financeiro que pensa sobre finanças e que é abastecido com informações sobre finanças daquela empresa. O do marketing já tem a mente, o System Message dele já é todo voltado para o marketing, né? Ele pensa em design, ele pensa em marketing, ele pensa em como chamar a atenção e assim por diante. Então a gente separa como se fosse uma agência mesmo, com vários funcionários, certo? Então aqui eu criei esse pequeno System Message, né? Esse papel aqui para o nosso agente e vamos ver como que ele reage agora. Quando eu perguntar, por exemplo, vou dar um save aqui. Aqui me perguntou se eu quero dar nota, não quero agora. O que você sabe sobre automações com inteligência artificial? Então, quando eu pergunto agora, tá pensando um pouco mais. Vamos ver o que ele responde, agora que ele tem um System Message. Olha lá que bacana, né, cara? Olha o tamanho do texto que ele me devolveu. Automação com inteligência artificial refere-se ao uso de tecnologias, blá, 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 blá. Mas eu quero focar aqui, ó. Atendimento ao cliente. Pá, colocou um emoji. Por quê? Porque eu tinha pedido para ele usar emojis, não é? Então ele já está usando ali o que eu mandei ele fazer. Chatbots, processamento de dados, marketing personalizado, e blá, 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 blá. Ideias de negócio com IA. Lembra que eu pedi para ele dar ideias, né, de negócio com IA. Consultoria de IA, plataforma de treinamento com IA e assim por diante. Percebam que já aqui a gente consegue treinar essa inteligência artificial para fazer coisas muito diferentes. Pô, eu queria treinar um agente para me ensinar filosofia, mas eu queria que ele ensinasse filosofia a partir de um filósofo, sei lá, René Descartes. Eu queria que ele me ensinasse a partir do conteúdo de René Descartes. A gente pode treinar esse agente para ele pensar exatamente com base nos livros, nos artigos, nos manuscritos do René Descartes. E isso já é muito incrível, né, que uma automação consegue fazer. Isso aplicado a uma empresa, a gente consegue fazer com que esse agente pense exatamente como um funcionário da nossa empresa, da sua empresa, precisa pensar. Então, a gente treina com as mesmas informações, os mesmos dados, os mesmos processos que a gente treina no onboarding lá dos funcionários. Então a gente vai treinar ele e ele vai responder como se fosse um funcionário da tua empresa. Isso já é muito legal. Beleza, vou dar um hide chat aqui. E o que acontece? A gente tem um problema nesse agente aqui, que é o seguinte. Se eu perguntar agora, eu vou dizer o seguinte, ó. Meu nome é Vinícius.
ele vai me responder, olá Vinícius, tudo bem, beleza? Quando eu perguntar para ele qual é o meu nome, ele não vai saber me responder. E isso se deve ao fato, olha lá, desculpe, não tenho acesso à informação. Se deve ao fato de que a gente não tem uma memória dentro desse agente, certo? Então a gente precisa colocar uma memória para que ele se lembre, para que ele busque ali no histórico de mensagens qual é o meu nome. Então eu vou colocar aqui, eu clicar em mais na memória, vou abaixar isso aqui, clique em mais na memória e vou clicar aqui ó, em Simple Memory, o mais simples aqui para quem está começando já entender como que funciona esse negócio de memória. Quando eu clico em Simple Memory, eu já venho para essa aba aqui, onde ele vai buscar o Session ID, que seria esse número, né? E aqui o Context Window Length, né? Que seria quantas mensagens ele consegue se lembrar. Aqui está 5, vou deixar 5 mesmo de padrão. E aí vocês vão ver que agora, se eu... Deixa eu dar uma organizadinha aqui. Se eu disser o seguinte, meu nome é Vinícius, e perguntar, opa, e agora eu perguntar qual é o meu nome, é para ele se lembrar. Beleza, ó, seu nome é Vinícius, perfeito. Né? Então, nosso dever foi cumprido aqui. Agora, nosso agente também tem memória. É uma memória curta, tá, gente? Para ter uma memória mais longa é mais complicado. Eu queria que o meu agente se lembrasse de todas as conversas que a gente teve nos últimos 2 meses. Cara, isso nem as pessoas direito conseguem se lembrar do que foi dito. Quem dirá a inteligência artificial? É possível, só que a gente precisa de pensar o seguinte, em vez de ele se lembrar, gravar todas essas informações, a gente pode aplicar essas informações dentro de um documento, então a gente salvar essas informações dentro de um documento, uma planilha que seja, e a IA então vai buscar essas informações dentro do documento, assim funciona bem melhor. Agora, ela memorizar tantas camadas de conversa nem é interessante para uma automação, porque acaba pesando demais o fluxo, beleza? Então, feito isso, nossa agente agora está desse jeito, já está bonito aqui, ó. A gente tem o gatilho, certo? Temos o agente de IA com um modelo de linguagem e com uma memória ativa, beleza? Para a gente seguir adiante aqui, a gente poderia ir para Tool ou poderia ir para um outro nó, mas esse vídeo já está ficando bastante grande e eu vou encerrar por aqui. Esse é um modelo de automação muito simples para quem está começando mesmo. A partir daqui a gente vai fazer coisas mais complicadas. Vou fazer vídeo também falando sobre as APIs, explicando o que é API e explicando como que faz as credenciais. É uma parte meio chata e burocrática, sim, mas fundamental para quem está fazendo automação, beleza? E também vou falar dessas tools aqui que a gente pode utilizar dentro dessa automação. Vocês vão ver que tem 1 milhão de tools diferentes aqui para utilizar. Cada uma faz uma coisa, né? Cada uma cria planilha, muda a agenda, faz conta, posta em rede social. Cara, o que vocês imaginarem aqui dá para fazer dentro dessas tools, dentro dessa automação. Beleza? Por hoje é só, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado claro aí a aula para vocês. Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, dá um like aí, apoie o canal, vai ser muito importante para mim. E compartilha esse vídeo com o seu amigo que está aí parado, que está procurando o que fazer da vida. Cara, fala para ele estudar inteligência artificial junto com você. Eu tenho certeza que vai ter mercado para todos vocês também ganharem dinheiro com esse negócio que está surgindo, certo? É o novo gestão de tráfego, o novo marketing digital que está surgindo, é uma onda muito bacana que quem aproveitar vai conseguir ganhar uma grana. Beleza? É isso aí, galera. Falou!